Alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita já não é o que era? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma verdadeira maratona? Talvez tenha notado que os seus braços e pernas já não parecem tão firmes como antes, ou que um simples frasco de azeitonas se tornou um desafio para abrir. Esta sensação de fraqueza, de perda de força, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma condição silenciosa que nos rouba a independência e a confiança. Sentimos que o nosso corpo nos está a trair, e o medo de uma queda, de não conseguirmos cuidar de nós próprios ou de nos tornarmos um fardo para a nossa família, começa a instalar-se. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto pode ser revertido e que a solução pode começar com algo tão simples e reconfortante como a sua tigela de sopa diária? Neste vídeo, vamos descobrir alguns alimentos e hábitos incrivelmente simples para reconstruir a sua força, proteger os seus músculos e recuperar a vitalidade. E o segredo principal pode ser um ingrediente que nunca pensou em adicionar à sua sopa. Fique comigo até o fim, porque o último conselho é tão fácil que vai querer começar a aplicá-lo ainda hoje. Vamos começar por algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que é um verdadeiro tesouro nutricional, muitas vezes subestimado. Falo do humilde ovo. Durante anos, os ovos foram vistos com alguma desconfiança, mas hoje a ciência mostra-nos que são uma das melhores fontes de proteína que podemos consumir, especialmente à medida que envelhecemos. Pense nisto. Um único ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade. Isto significa que o nosso corpo consegue absorver e utilizar esta proteína de forma muito eficiente para reparar e construir tecido muscular. A perda de músculo, ou sarcopenia, é um dos maiores ladrões da nossa independência. É ela que torna as escadas mais difíceis, que nos faz sentir instáveis e que aumenta o risco de quedas. Combater isto não requer poções mágicas, mas sim uma estratégia inteligente, e essa estratégia começa com a ingestão de proteína suficiente ao longo do dia. O erro que muitos de nós cometemos é concentrar toda a nossa proteína numa única refeição, geralmente ao jantar. O ideal é distribuir essa ingestão ao longo do dia, para que os nossos músculos tenham um fornecimento constante de tijolos para se reconstruírem. E é aqui que os ovos se tornam nossos aliados. São tão versáteis. Um ovo cozido a meio da manhã é um lanche perfeito. 2 ovos mexidos ao pequeno almoço dão-lhe uma base sólida para começar o dia com energia. Pode até adicionar um ovo escalfado à sua sopa de legumes ao jantar, uma prática comum na cozinha tradicional portuguesa que enriquece a sopa de uma forma deliciosa e nutritiva. Além da proteína, os ovos são ricos em outros nutrientes essenciais, como a vitamina D, que é crucial para a saúde óssea, e a colina, um nutriente vital para a função cerebral e a memória. Portanto, não tenha medo dos ovos. Incluir 1 ou 2 por dia na sua alimentação é um dos passos mais simples e econômicos que pode dar para proteger a sua força e a sua mente. Agora vamos passar para outro grupo de alimentos que são a base da nossa dieta mediterrânica e que são verdadeiros heróis na luta contra a fraqueza, as leguminosas. Falo do nosso querido feijão, do grão de bico, das lentilhas. Estes alimentos são uma fonte fantástica de proteína vegetal. Uma chávena de lentilhas cozidas, por exemplo, pode fornecer cerca de 18 gramas de proteína. Combinar leguminosas com cereais, como no nosso clássico arroz com feijão, cria uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir músculo. Pense na versatilidade destes alimentos. Uma sopa rica de feijão branco com couve, uma salada fresca de grão de bico com bacalhau desfiado e pimentos, ou umas lentilhas estufadas com legumes. São pratos que nos confortam a alma e fortalecem o corpo. E há um benefício adicional muito importante: a fibra. As leguminosas são riquíssimas em fibra, o que ajuda a regular o nosso sistema digestivo, a controlar os níveis de açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo, evitando os lanches pouco saudáveis. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo tende a ficar mais lento e a obstipação pode tornar-se um problema.
Incluir leguminosas na sua alimentação regular é uma forma natural e eficaz de manter tudo a funcionar como um relógio. Comece devagar se não estiver habituado, para dar tempo ao seu corpo para se ajustar à quantidade de fibra. Pode começar por adicionar um punhado de grão de bico à sua salada ou uma colher de feijão à sua sopa. Pequenos passos consistentes fazem toda a diferença. Portanto, entre o ovo e o feijão, já temos duas ferramentas poderosas e acessíveis para começar a reconstruir a nossa base muscular, fornecendo ao corpo os materiais de que ele precisa desesperadamente para se manter forte e funcional. Agora que já falamos destes heróis da despensa, vamos explorar outra fonte de proteína que é igualmente deliciosa e fundamental, e que felizmente faz parte da nossa cultura gastronômica. O peixe, especialmente o peixe gordo. Sardinhas, carapau, cavala, salmão. Estes peixes são verdadeiras estrelas nutricionais. Não só são carregados de proteína de alta qualidade, essencial para alimentar os nossos músculos, como também são a melhor fonte natural de ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura saudável com um poder anti-inflamatório extraordinário. Por que é que isto é tão importante? Porque a inflamação crônica de baixo grau é um processo que se acelera com a idade e que contribui diretamente para a degradação muscular. É como se houvesse um pequeno fogo constante no nosso corpo que vai consumindo os nossos tecidos. O ômega 3 do peixe gordo ajuda a apagar esse fogo. Ao reduzir a inflamação, não só estamos a proteger os nossos músculos, como também estamos a cuidar do nosso coração, das nossas artérias e do nosso cérebro. Estudos mostram que o consumo regular de ômega 3 pode melhorar a função cognitiva e reduzir o risco de demência. A beleza disto é que não precisa de pratos complicados. Umas sardinhas assadas na brasa com uma salada de pimentos, um carapau grelhado com batata cozida e um fio de azeite, ou até mesmo uma lata de sardinhas de boa qualidade em cima de uma fatia de pão de mistura. Estas são refeições simples, rápidas e incrivelmente eficazes para a sua saúde. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação pelo menos 2 vezes por semana. É um investimento direto na sua força e na sua lucidez para os anos vindouros. A seguir, vamos falar de algo que pode ser um excelente pequeno almoço ou um lanche à meio da tarde. Os lacticínios ricos em proteína, como o iogurte grego e o nosso maravilhoso requeijão. Muitas vezes pensamos em iogurte como algo leve, mas o iogurte grego é diferente. Durante o seu processo de fabrico, grande parte do soro líquido é removido, resultando num produto muito mais espesso e com quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Uma pequena taça de iogurte grego pode fornecer entre 15 a 20 gramas de proteína. É uma forma fantástica de começar o dia, talvez com alguns frutos vermelhos e um punhado de nozes por cima para adicionar fibras e gorduras saudáveis. O requeijão é outro tesouro escondido. É leve, de fácil digestão e muito rico em proteína. Pode barrá-lo numa tosta com uma pitada de pimenta, ou para um lanche mais doce com um fio de mel e canela. O que torna estes lacticínios particularmente interessantes é o tipo de proteína que contém, chamada caseína. A caseína é uma proteína de digestão lenta. Isto significa que ela liberta os seus aminoácidos na corrente sanguínea de forma gradual, durante várias horas. Consumir um pouco de iogurte grego ou requeijão antes de dormir pode ser uma estratégia muito inteligente, pois ajuda a fornecer aos seus músculos um fluxo constante de nutrientes durante a noite, prevenindo a degradação muscular que ocorre enquanto dormimos. E agora, chegamos ao segredo que mencionei no início. O ingrediente especial que pode transformar a sua sopa numa poção de força. Falo do colagênio em pó, ou, de uma forma mais tradicional, da gelatina sem sabor. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. É o cimento que une tudo. A nossa pele, os nossos ossos, as nossas cartilagens e, sim, os nossos músculos. Com a idade, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente. É por isso que a nossa pele fica com rugas, as nossas articulações começam a doer e os nossos músculos perdem a sua estrutura. Adicionar colagênio à nossa dieta pode ajudar a contrariar este processo.
O colagênio hidrolisado em pó, que se encontra facilmente em lojas de produtos naturais ou farmácias, é praticamente sem sabor e dissolve-se instantaneamente em líquidos quentes. Pode adicionar 1 ou 2 colheres de sopa à sua sopa de legumes, ao seu caldo verde, à sua canja de galinha ou até mesmo ao seu café ou chá matinal. Você não vai notar a diferença no sabor, mas o seu corpo vai. Cada colher de sopa fornece cerca de 10 gramas de proteína pura, que vai diretamente para onde é mais necessária, para as suas articulações, para a sua pele e para a matriz que sustenta as suas fibras musculares. É a forma mais fácil e discreta de aumentar a sua ingestão diária de proteína e de dar ao seu corpo a matéria-prima de que ele precisa para se reconstruir. Pense nisso. A sua sopa diária, já tão nutritiva e reconfortante, pode tornar-se uma ferramenta ainda mais poderosa para a sua saúde e longevidade. Mas a comida, por mais importante que seja, é apenas uma parte da equação. Podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para a usar, ela não fará o efeito desejado. A proteína precisa de um sinal, de uma ordem do corpo que diga: precisamos de ti aqui para reconstruir esta fibra. E esse sinal é o movimento, especificamente o exercício de resistência. Sei que a palavra exercício pode assustar. Talvez imagine ginásios barulhentos e cheios de gente jovem ou halteres pesados. Mas não estou a falar de nada disso. O exercício de resistência para fortalecer os músculos pode e deve ser feito no conforto e segurança da sua casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. A ideia não é esgotar-se, mas sim desafiar os seus músculos de forma suave e consistente. Um dos exercícios mais importantes que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira firme, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. No início, pode ser difícil. Talvez só consiga fazer 3 ou 4. Não importa. O importante é tentar. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar e subir escadas. Outro exemplo: enquanto está na cozinha à espera que a água para o chá ferva, apoie-se na bancada e tente ficar na ponta dos pés, subindo e descendo lentamente, umas 10 ou 15 vezes. Isto fortalece os músculos da barriga da perna, que funcionam como uma segunda bomba para ajudar o sangue a regressar ao coração. Ou então pegue numa lata de feijão ou num pacote de arroz em cada mão. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e lentamente dobre os braços, trazendo as latas em direção aos ombros e depois baixe-os lentamente. Isto é um exercício fantástico para os bíceps, os músculos que usamos para pegar nos netos ou carregar os sacos das compras. O segredo é a consistência. Fazer estes pequenos exercícios durante 5 ou 10 minutos, todos os dias, é muito mais eficaz do que fazer 1 hora de exercício uma vez por semana. É como regar uma planta. Precisa de um pouco de água todos os dias, não de um balde de água ao domingo. Ao fazer estes movimentos, está a enviar uma mensagem clara aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Fiquem fortes. E o corpo, que é uma máquina incrivelmente inteligente, responde. Ele pega na proteína dos ovos, do peixe, das leguminosas e do colagênio que você comeu e usa-a para reparar e aumentar as fibras musculares que foram desafiadas. É uma parceria perfeita entre nutrição e movimento. Como vimos, não precisa de fazer mudanças radicais na sua vida. Não precisa de se tornar um atleta olímpico ou de seguir dietas complicadas. Trata-se de fazer pequenas melhorias inteligentes. Trata-se de enriquecer a sua sopa com aquele pó mágico de colagênio, de escolher um iogurte mais proteico ao pequeno almoço, de se lembrar do nosso peixe e do nosso feijão, e, acima de tudo, de dar aos seus músculos uma razão para se manterem por perto, com pequenos movimentos ao longo do dia. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer, em qualquer idade. Nunca é tarde demais para começar. Cada pequena escolha, cada garfada nutritiva, cada vez que se levanta da cadeira sem ajuda, é uma vitória. É um passo em direção a mais anos de vida com qualidade,
independência e alegria. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita de sopa especial que gostaria de partilhar? Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com dicas para vivermos uma vida mais longa, saudável e feliz. Cuide de si. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Até a próxima.